Histórias do Caminho, Liberdade. José do Patrocínio. A lei humana que estabelece a escravidão é uma lei contra a natureza, pois assemelha o homem ao bruto e o degrada moral e fisicamente. Em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, narra Humberto de Campos. O elemento indígena foi chamado a colaborar na edificação da pátria nova. Almas bem-aventuradas pelas suas renúncias se corporificaram nas costas da África flagelada e oprimida e, juntas a outros espíritos em prova, formaram a falange abnegada que veio escrever na terra de Santa Cruz, com os seus sacrifícios e com os seus sofrimentos, um dos mais belos poemas da raça negra em favor da humanidade. Os filhos da África foram humilhados e abatidos, e do manancial de humildade de seus corações resignados e tristes, nasceram lições comovedoras, dotando-se a alma brasileira dos mais belos sentimentos de fraternidade, de ternura e de perdão. Ismael, mentor do Brasil, autorizado por Jesus, convidou a reencarnação, na raça negra, para que se redimissem. Antigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados. Esta obra digna de nossa maior atenção, também esclarece que ao convite de se povoar a terra do Cruzeiro com todos os mais simples de coração, deveria ser como imigrantes. Infelizmente o materialismo presente nos corações invigilantes, fizeram de seus irmãos escravos sem notarem que tudo seguem as leis imutáveis de Deus, e que isto também consistiria em débito a ser quitado pelas leis de causa e efeito. José do Patrocínio. José Carlos do Patrocínio, nasceu em Campos dos Goitacazes, 9 de outubro de 1853, no estado do Rio de Janeiro, em 29 de janeiro de 1905. Foi um farmacêutico, jornalista, escritor, orador e ativista político brasileiro. Destacou-se como uma das figuras mais importantes do movimento abolicionista no país. Foi também idealizador da Guarda Negra, que era formada por negros e ex-escravos, sendo vanguarda do movimento negro no Brasil e formada para proteger a família imperial brasileira contra a aristocracia e os militares, escravocratas. Portal da Nova Era. Se eu dispusesse de autoridade, rogaria aos homens que estão arquitetando a construção do terceiro milênio que colocassem no portal da Nova Era as inolvidáveis palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Chico Xavier. José do Patrocínio. Chega enfim 1888, dia 13 de maio, quando houve alegria e verdade. Os abolicionistas consideram a sua possibilidade maravilhosa e a 13 de maio de 1888 é apresentada à regente a proposta de lei para a imediata extinção do cativeiro, que Dona Isabel cercada de entidades angélicas e misericordiosas sanciona, sem hesitar, com a nobre serenidade do seu coração de mulher. Nesse dia inesquecível, toda uma onda de claridades compassivas descia dos céus sobre as vastidões do norte e do sul da pátria do Evangelho. Ao Rio de Janeiro afluem multidões de seres invisíveis, que se associam às gloriosas solenidades da abolição. Junto do espírito magnânimo da princesa, conserva-se Ismael com a bênção da sua generosa e doce alegria. Foi por isso que Patrocínio, intuitivamente, no arrebatamento do seu júbilo, arrastou-se de joelhos até aos pés da princesa piedosa e cristã. Por toda a parte, espalharam-se alegrias contagiosas e comunicativas esperanças. O marco divino da liberdade dos cativos erguia-se na estrada da civilização brasileira, sem a maré incendiária da metralha e do sangue. Os negros e os mestiços do Brasil sentiram no coração um prodigioso potencial de energias, com que realizariam gloriosos feitos de trabalho e de heroísmo na edificação de todos os patrimônios da pátria do Evangelho, olhando o caminho infinito do futuro. E, nessa noite, enquanto se entoavam hosanas de amor no grupo Ismael e a princesa imperial sentia, na sua grande alma, as comoções mais ternas e mais doces, os pobres e os sofredores recebendo a generosa dádiva do céu, iam se reunir, nas asas cariciosas do sono, aos seus companheiros da imensidade, levando às alturas o preito do seu reconhecimento a Jesus, que, na sua misericórdia infinita, lhes havia outorgado a carta de alforria, incorporando-os, para sempre, ao organismo social da pátria. Generosa dos seus sublimes ensinamentos. Humberto de Campos. Irmão X. Perseguição. Quem é perseguido, muitas vezes ainda consegue ir adiante,
principalmente se estiver sendo perseguido de maneira injusta, mas quem persegue não sai do lugar. Chico Xavier. Nova abolição. Prossegue a escravidão implacável e crua. Não mais senzala hostil, escura e desumana. A incompreensão do amor, no entanto, continua. Em domínio cruel de que a treva se ufana. Mas a luz do Senhor não teme, nem recua. Na ansiedade e na dor, sublime, se engalana. E, das graças do templo aos sarcasmos da rua, erige a liberdade augusta e soberana. Irmãos do meu Brasil, encantado e divino. Do Amazonas ao Prata ergue-se a Deus um hino, que exalça no Evangelho a grandeza de um povo. Fustiguemos o mal, combatendo a descrença. Descortinando, além da noite que se adensa, a alvorada feliz de um mundo livre e novo. José do Patrocínio. Prudência. Aquietemo-nos. Relembram os instrutores espirituais. A transição recomenda a prudência. A pátria do Cruzeiro, com a responsabilidade de representar a fraternidade na terra, está diante dos olhos do mundo que redescobre o Brasil. Colocamo-nos, nesse momento, à disposição dos benfeitores, para pedir as bênçãos para nossa gente, para nossa terra, para nosso torrão natal. E percebemos o cuidado dos espíritos nobres que representam os pais da pátria, para zelar pelo equilíbrio, pela prudência e pela ordem. Os benfeitores nos recomendam prudência. Aquietarmos antes de acelerarmos, paciência, antes que a preocupação maior, oração, antes que o receio. Os nossos amigos maiores pedem que nos habituemos nesses dias, a amanhecer orando pela pátria, durante o dia, mentalizar a paz na pátria ao adormecer, orar pelo equilíbrio da pátria, porque o mundo espiritual nobre, certamente, cuidando de nós, cria as condições de defesa para que os acontecimentos ocorram com equilíbrio, para que a ordem não se deixe vencer pela desordem, para que a prudência nos conduza com equilíbrio à condução do processo das mudanças necessárias. Os irmãos infelizes, acostumados à balbúrdia, à desordem no mundo espiritual inferior, querem aproveitar, também, no seu trabalho organizado, chamar a atenção do mundo, para desmoralizar o grande programa de Jesus para o Brasil. Por isso, em nome deles, nós queremos pedir aos nossos companheiros o hábito da oração em favor da paz. Teremos, certamente, preocupações graves que devem esperar de nós e receber das nossas orações o testemunho do equilíbrio, para que as forças do mal não encontrem espaço também em nós. Os espíritas conhecedores desses acontecimentos, da ação dessas criaturas infelizes, nossos irmãos, devemos estar conscientes de que representamos elos da grande corrente da bondade que protege o grande programa que o Cristo de Deus colocou nas mãos do povo brasileiro. Estejamos, pois, meus irmãos, atentos, não sejamos aqueles que multipliquem as más informações e notícias, mas asserenados, aquietados, nos liguemos aos benfeitores, nesse momento importante, para que possamos transmitir para o mundo inteiro a nossa gente tão boa, a expectativa de um ambiente de paz e de um povo ordeiro e generoso, e sobretudo cristão. Orando juntos, estaremos ligando as forças vivas da bondade, que emana do coração do nosso Mestre, o Cristo de Deus, estaremos oferecendo aos nossos dirigentes encarnados, aqueles homens e mulheres que têm a incumbência de zelar pelo equilíbrio e pela orientação política, econômica, social do Brasil, para que os acontecimentos, que possam ocorrer, não perturbem a generalidade da nação, e para que o programa do Cristo se faça maior do que os transtornos, e para que, de um modo geral, todos nós contribuamos para a paz. Mantenhamo-nos aquietados, confiantes, vigilantes e orando, entregando-nos às mãos santíssimas de Jesus de Nazaré. O anjo Ismael, aqui, na Federação Espírita Brasileira, organizou programa de trabalho intenso, com os espíritos que representam os dirigentes espirituais do Brasil, para estabelecer nos pontos estratégicos, em Brasília, nas demais cidades importantes do país, as defesas geradas, necessárias para a vigilância e para que a ordem não se perturbe. Não tenhamos receios, confiemos atentos. Os momentos políticos que vive o planeta não têm como não refletir no Brasil, e representando o foco do mundo nesses dias é importante que estejamos aqui na nossa casa, oferecendo o melhor ambiente vibratório de beleza espiritual, para que o anjo Ismael possa cumprir, com o apoio dos espíritos nobres, o programa de Jesus.
Os momentos recomendam prudência, como dizíamos, e cuidado. Oremos, meus irmãos, e mantenhamo-nos em paz. Que Jesus abençoe a pátria que amamos, que o Cristo de Deus ilumine as consciências das nossas autoridades, que os ambientes sejam protegidos pelas forças da luz, e que a nossa certeza na condução dessas energias nobres faça de nós também instrumento da paz. Que o Cristo de Deus nos abençoe, abençoe o nosso país, e nos inclua no grande programa dos trabalhadores do bem. Abraço-vos, fraternalmente. José do Patrocínio. Navio negreiro, mensagem do Espírito José do Patrocínio. A terra para alguns assemelhasse a um navio negreiro a transportando em seu seio os escravos do egoísmo em noite tempestuosa. Suspensa no espaço, essa nau segue seu curso através dos oceanos da galáxia. Na intimidade da nau, carga viva se deblatera ante as marés transformadoras, que balançam o navio para que o despertamento das almas se dê através das lutas redentoras. Choro e ranger de dentes ecoam por todo o orbe como despertadores benditos para que os surdos do espírito possam acordar das paixões que os acrisolam. Grande parte da mole humana prefere se manter no porão da nau terrena, não obstante, Jesus, o timoneiro de Deus, vem acenando com seu astrolábio amoroso ofertando a rota renovadora do Evangelho. Os escravos desses tempos não são coagidos pela força exterior através do braço do mais forte. A senzala está localizada na intimidade do coração humano. O tronco em que o homem se compraz é o do orgulho. O espírito escravizado não tem correntes a prender-lhe pés e mãos, impedindo de ganhar a liberdade, pois é dentro de si que a luta abolicionista acontece. As chagas que ferem a alma são abertas pela ignorância humana acerca do sentido verdadeiro da vida. As chibatadas que vergastam e dilaceram o corpo físico, em forma de enfermidades, não são castigos impingidos pelo Senhor do engenho, mas o resultado da semeadura realizada em tempos transatos. Os tempos escravagistas da modernidade revelam a cultura hedonista, que escraviza mais e mais as mentes incautas. O pelourinho de hoje é o sexo desenfreado e a cultura exagerada ao corpo, pois que a criatura humana se expõe voluntariamente de todas as formas possíveis. Jesus, o abolicionista das nossas almas, nos pede esforço próprio para a libertação anelada e necessária. O legado do Cristo, e a cada um será dado conforme as suas obras, revela que o homem se liberta ou se escraviza às paixões que cultiva, por escolha própria. Bendito seja o Consolador prometido, que nos afasta da sanha da culpa perante a vida, para nos outorgar o archote da responsabilidade pela doutrina dos Espíritos. A Terra é a nau bendita que transporta os filhos de Deus em processo evolutivo. Para alguns a vida na Terra é cativeiro, para outros é portal libertador. Não somos cativos da vida, somos escravos das escolhas realizadas. Já estivemos em outras naus planetárias, já navegamos em outros oceanos escolares. A bússola libertadora é o Evangelho, e é preciso seguir a direção apontada para o amor. A escravidão é voluntária, a caridade é a chave que escancara as portas da senzala emocional onde grande multidão se acrisola. Já raiou a liberdade no horizonte das nossas vidas, mas para contemplá-la e vivenciá-la é preciso amar. Allan Kardec é o abolicionista da razão, pois o livro dos Espíritos é a grande carta de alforria. A morte morreu, o medo não escraviza mais, a imortalidade é a verdadeira expressão da liberdade para o espírito imortal. Já raiou a nova aurora para os nossos corações, mas urge que trabalhemos na construção da liberdade interior. Renovemos, pois, as nossas esperanças sem descanso, a obra precisa ser realizada. O Senhor das nossas vidas é Jesus. Segue conosco, compassivo timoneiro, e acalma o mar bravio das nossas imperfeições. Diante das dores que nos fazem sussobrar, pede ao mar da nossa ignorância que se acalme, a fim de caminharmos sob as águas turbulentas, como fez Pedro. Acalma a ventania das paixões que nos envilecem egoisticamente. Misericórdia, timoneiro de Deus, pois desejamos abandonar o porão das trevas humanas para estar contigo sob as estrelas da esperança, no convés da nau do seu Evangelho Redentor. José do Patrocínio. Observemos a lição em seguida. A proposta é clara da quebra das algemas da ignorância e do conceito formado antes de se conhecer, portanto preconceito. Em aditamento.
Surpreendeu-se você com a minha resposta despretensiosa e sincera, sobre as complexidades do espiritismo, diante das manifestações das inteligências menos desenvolvidas, nos serviços fenomênicos, e pergunta-me, inquieto. Mas, você aprova o uso da cachaça e do fumo por entidades desencarnadas? Elogia o linguajar dos manifestantes a que me referi? Não considera essa tolerância um perigo para o sistema doutrinário? Parece, contudo, meu amigo, que você não penetrou a essência de minhas palavras. Não posso aprovar o uso de drogas aviltantes nem pelos desencarnados, nem por você que não desdenha venenosos anestésicos, adquiridos como material elegante. Não posso elogiar o erro deliberado, como ninguém pode, em sã consciência, louvar os desequilíbrios voluntários. Quanto à sua terceira interrogação, consideramos que o sistema doutrinário nada tem que ver com as manifestações do indivíduo. O Estado, representando o conjunto das leis que regem um país, será responsável pelos fenômenos infantis, dentro dos quais o patriota do futuro não sabe senão balbuciar alguns rudimentos da língua? Condenará, porventura, a criança que não lhe pode soletrar os códigos, ou providenciará serviços eficientes de educação? Desde 1583, época em que, segundo Rio Branco, foi firmado o primeiro contrato para a introdução de escravos africanos no Brasil, cercamo-nos deles, valendo-nos de sua cooperação heroica. Pensávamos, antigamente, que bastaria a morte do traficante ou do comprador para que o problema fosse liquidado com a remessa das almas para o céu ou para o inferno. Entretanto, meu amigo, não é assim. Adquirimos débitos individuais e coletivos. A contar de 1758, quando o corajoso sacerdote Manuel Ribeiro da Rocha ousou escrever contra a vergonha da escravidão, autorizadas vozes se levantaram, sob a luz do cruzeiro, contra o doloroso comércio de homens livres. Em 1789, a abolição já constituía um dos itens do programa político da Conjuração Mineira. Em 1810, o príncipe Dom João fez o possível por golpear o ignóbil movimento, sensibilizado com as injustiças que presenciava diariamente no Rio, efetuando providências para a extinção gradual do cativeiro, que culminaram com a ratificação do tratado concluído em Viena, entre Portugal e Inglaterra, pelo qual a nação portuguesa se propunha a cessar todo o tráfico na costa africana. Mais tarde, Dom Pedro I, na Convenção de novembro de 1826, assinava novo acordo com a Grã-Bretanha, pelo qual o governo do Brasil se comprometia a proibir toda espécie de comércio de escravos na costa da África. Entretanto, não abandonamos o movimento odioso e conta-se que muitos navios ingleses, depois da convenção, postavam-se nas vizinhanças de Angola e Moçambique, expulsando as nossas embarcações negreiras. Não valeram exortações de estadistas e pensadores do Brasil ou do estrangeiro. Enviava-nos o Cristo a sua divina inspiração, através dos caracteres mais nobres do governo, mas continuávamos no movimento criminoso, atendendo a caprichos cruéis. Não nos contentávamos em gastar o nosso ouro na aventura sinistra. Hoje sei que muitos franceses ilustres, inclusive alguns dos precursores intelectuais dos chamados a direitos do homem, emprestavam capitais, com excelente expressão lucrativa, aos negociantes de vidas humanas, alimentando o condenável comércio. Acredita que a nossa teimosia pudesse ficar impune? Nossa atitude coletiva envolve um débito moral de vasta expressão. Objetará, talvez, que não fomos o único país a escravizar os filhos de outras terras e responderemos que não somos o único país a pagar tributos dessa natureza. Desde muito antes do Império Romano, que perdeu a hegemonia política em virtude do instinto de dominação, todas as nações da Terra saldam os compromissos morais, de acordo com os débitos contraídos. Pergunta-me, ainda, você, como interpretar as entidades reconhecidamente perversas, que comparecem, por vezes, no círculo de manifestações dos antigos escravos desencarnados em solo brasileiro. De acordo com a lógica, acreditamos que são criaturas tão detestáveis e infelizes como as entidades dos brancos reconhecidamente pervertidos, que se transformam, por vezes, em monstruosos demônios, perseguindo e obsidiando inteligências frágeis e mentes vacilantes. Ultimando as indagações, você exclama e interroga. Oh! Compreendo a responsabilidade, mas como extinguir o mal? Sim, as nossas responsabilidades morais,
nesse setor da evolução coletiva, são bem graves e não podemos desdenhá-las. Voltando às primeiras afirmativas destas humildes considerações suplementares, tomamos a liberdade de personificar o Estado no sistema doutrinário do Espiritismo cristão, classificando as manifestações diversas do Espiritismo fenomênico como as zonas educativas. Supõe você que a abolição terminou em 13 de maio de 1888? A grande resolução da Princesa Admirável atingiu os escravos físicos, continuando-se aqui o serviço de libertação dos cativos espirituais. José do Patrocínio e Luiz Gama, Antônio Bento e Castro Alves, André Rebouças e Joaquim Nabuco prosseguem na jornada redentora. A Princesa Isabel não considera o movimento terminado e continua, também, servindo a grande causa, desatando os grilhões da ignorância e acendendo novas luzes na esfera que você chegará em futuro próximo. Observo que em sua pergunta derradeira você mostra o desejo de receber um roteiro de serviço. A propósito, comunico-lhe que levei suas considerações e indagações ao conhecimento de um dos espíritos mais belos que militaram na campanha abolicionista do Brasil, e essa criatura generosa deu-me a resposta sábia, que transmito a você, sem omitir uma só palavra. Diga aos nossos companheiros do Espiritismo cristão no Brasil que eles receberam de Jesus um sagrado depósito, qual o de associar o Evangelho da Redenção às conquistas científicas, filosóficas e religiosas da humanidade. Insista para que aproveitem a gloriosa oportunidade em obras de amor. Que eles nos ajudem no benemérito serviço de educação e libertação daqueles a quem tanto devemos. Mas, ouça. Avise-os para não se aproximarem dos nossos benfeitores humildes como catedráticos orgulhosos e envaidecidos, e sim, como irmãos verdadeiramente interessados no bem. E, sobretudo, diga-lhes que também nós estamos empenhados na mesma luta pela iluminação espiritual, mas que ao ensinarmos a Pai Mateus e Mãe Ambrósia as lições acerca das leis de Kepler, dos movimentos de Brown e das ondas de Marconi, aprendemos com eles, por nossa vez, as lições de humildade, devotamento e renúncia, nas quais já se diplomaram, desde muito, negando a si mesmos, tomando a sua cruz e seguindo a nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão X. Humberto de Campos. Comentários finais. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso Mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Vem Archote de luz, vem Jesus, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Livro dos Espíritos, Allan Kardec, questão 829, comentário de Allan Kardec. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, pelo Espírito Humberto de Campos, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 05, Os Escravos. O Evangelho de Chico Xavier, o próprio, encarnado, lição 43, Portal da Nova Era. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, pelo Espírito Humberto de Campos, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 26, o movimento abolicionista. O Evangelho de Chico Xavier, o próprio, encarnado, lição 46, perseguição. Parnaso de Além Túmulo, autores diversos, pelo Espírito José do Patrocínio, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 36, a nova abolição. Degravação de psicofonia pelo médium João Pinto Rabelo, na reunião do Grupo de Assistência e Apoio aos Povos da África, na sede da Federação Espírita Brasileira, no dia 10 de maio de 2014, parcialmente reproduzida. Navio Negreiro, mensagem do Espírito José do Patrocínio, médium Adeilson Sales. Lázaro Redivivo, pelo Espírito Irmão X, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 34, em adiamento. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 8.